Meninas. Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo. Esperar o pessoal entrar um pouquinho aí enquanto eu ajeito a aula, tá, pessoal? Hoje tem até musiquinha pra vocês aí, tá dando pra escutar? Tá. Muito bem, muito bem. Vamos nessa então, pessoal. Hoje, aves e mamíferos. Não é isso? Consertem se eu estiver errado, por favor, tá? Mas eu acredito que eu esteja certo. É isso mesmo. Beleza. Obrigado pela resposta. Eu não sei se eu dei bom dia para a Tainá, que chegou agora. A Ju falou comigo, tá tudo certo aí? Bom dia. Bom dia. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Aves, fechando a nossa parte de zoologia. Então, o grupo irmão aí grupo irmão dos mamíferos, né, os mais próximos aí dos mamíferos. Na verdade, as aves ainda são mais antigas. São indivíduos que são... Peraí, só deixa eu dar um zoom legal aqui. Estava comendo a imagem. Acho que agora melhorou. Então é o seguinte, são cordados, o que significa que são que possuem notocorda, tá travada, que legal, hein? Notocorda, a gente sabe que a notocorda serve para quê? Vamos lá, me ajuda. Deixa eu falando sozinho hoje não, por favor. Formação da coluna vertebral. Boa, isso aí. Então, cordados, no caso, transformaram a notocorda em vértebra, beleza? Que é o segundo tópico, né? E são endotérmicos, que significa que possuem o seu próprio, desenvolvem, né, o seu próprio calor. Ou seja, durante o processo de respiração celular, eles gastam energia, parte da energia para manter a temperatura corporal constante, ok? Então, primeira parte das características que as aves apresentam. Além disso, a pele é seca e impermeável, beleza? Então, elas não ficam suando por aí, ok? São cobertas por penas, né? Essas penas, elas são ricas em queratina. A gente também tem queratina ao longo do nosso corpo todo, tá? Ou seja, sobre a pele, nossa pele também é queratinizada, tá? Igual a das aves. Show? No nosso caso, a gente tem as glândulas sudoríparas para poder eliminar o excesso de calor, né? Nas aves, se você tiver essa liberação de calor, né, e a gente perde calor através de gotículas de água, não é legal, não é muito legal para a ave, porque você pode umedecer demais, né? Você poderia umedecer demais as penas, ou por mais que essas penas elas sejam adaptadas para não encharcar, mas ainda assim você estaria aumentando o ambiente úmido, que não é legal. Beleza? Então, são penas queratinizadas. Muito bem. Falando nessa questão
de não deixar as penas encharcadas, né? As penas, elas parecem ali uma rede de fibrina. Se vocês lembram lá da aula de histologia, que a gente falou sobre tecido hematopoético, eu falei de cascata de coagulação sanguínea, enfim, é tanta coisa, né? Eu comentei com vocês, espera aí que o Caio chegou aqui, eu comentei com vocês que tinha, no final do processo da coagulação, a gente forma tipo uma gase, né? Que é a rede de fibrina. E a pena, ela tem essa mesma constituição, ela é vazada, tá? São, tipo, vários fiozinhos que formam essa pena e eles não são vedados, eles não são fechados, não. Até por isso que a pena é leve, né? Então, existe uma glândula próxima ao ânus, né? Que a gente chama de glândula uropegiana. Essa glândula uropegiana, ela produz uma secreção oleosa, ou seja, bioquimicamente lipídico, tá? Que a ave fica cutucando ali, ela fica se esfregando e passando nas penas. Quem faz muito isso é pombo, a gente vê direto, pombo meio que pegando o bico e passando entre as penas, né? Ele esfrega lá próximo da cauda, do final da cauda, e depois fica esfregando nas penas. Isso daí, galera, é para que ele esparrame esse óleo, né, pelas suas penas, e dessa forma impermeabilize elas. Assim, se por acaso chover, se por acaso essa ave tiver que mergulhar para pegar uma presa, ela não vai ficar com as penas encharcadas e aumentar o peso dela impedindo o voo, né? Porque imagina o seguinte, você pega um cobertor, mergulha na piscina. Quando você tira da piscina, vai estar mais pesado ou mais leve? Mais Mais pesado, né? pesado. Isso aí. Vai estar mais pesado porque a água, ela tá impregnada, né? Nos orifícios que existem ali naquele tecido. Então, isso não pode acontecer com uma ave, né? Se acontecer, imagina o peso dela, vai ficar muito maior, ela não vai conseguir voar. Ou ela vai gastar muita energia para conseguir uma pouca eficiência de voo. Então, a glândula uropegiana é muito importante, ok? Bom, o corpo é aerodinâmico, inclusive, a maior parte das aeronaves que existem são fabricadas levando em consideração, né, a analogia com o voo das aves. Então, quem estuda para ser piloto, né, de avião, tem que entender como o voo acontece, tem que entender qual é a dinâmica do voo, né? A aerodinâmica. Existe todo um trabalho por trás do desenvolvimento de um avião, e muitos deles são discutidos com base no voo de aves. Isso é muito legal, tá? Outra coisa, se ela vai voar, né? Óbvio que nem toda ave voa, tá? Vamos deixar isso claro desde já. Quando eu falo ave, não é o indivíduo que voa necessariamente, mas grande parte consegue o voo, né? Consegue esse hábito de locomoção através dos membros anteriores, ou seja, seriam os braços, são transformados em asas. Não necessariamente essas asas vão ser usadas para voo, era isso que eu queria dizer. Tá? Então você, por exemplo, tem lá o pinguim que não voa. Né? O pinguim é uma ave aquática. Show? Então, eles são transformados em asas e, óbvio, cada um desses grupos de animais vão ser especializados num tipo de locomoção com essas asas. Tá? Como a gente está falando aqui de uma grande maioria que usa a asa para voar, então eu preciso de um menor peso. E o menor peso, ele vem muito por conta de uma projeção do pulmão através de sacos, né, que são projetados para fora do pulmão, chamados de sacos aéreos, tá? E, além disso, a gente também tem um esqueleto extremamente leve, que é composto por ossos chamados de ossos pneumáticos. Lembrando que pneumo vem de ar, né? Então, são ossos ocos, ossos que não têm nada internalizado. No caso, tem, mas é ar, né?
Então, se eu pego um pombo e vejo que um pombo pesa em torno de 2 quilos, e você posteriormente pega o esqueleto de um outro pombo, do mesmo pombo, que é mais ou menos do mesmo tamanho, você vai ver que é absurda a diferença. Então, assim, se o pombo pesa 2 quilos, o esqueleto dele deve pesar em torno de 300 gramas. É muito baixo o valor. E isso, então, facilita demais o voo do animal, porque você tem que pensar que ele não é formado só para o esqueleto, mas o esqueleto pesa demais. Principalmente se ele tem uma medula, né? Se é, tipo a gente, medula óssea vermelha, medula óssea amarela. Isso são materiais que pesam. No caso delas, isso é muito menor, eles dão lugar, né? Tem os ossos? Tem. Mas os ossos é como se fossem umas varetas, assim, para poder dar o mínimo de sustentação para o voo possível, para o corpo, né? Então eu tenho muito mais musculatura do que ossos, de fato. Ok? Rômulo, Diga. para essa glândula, tem alguma coisa, um hormônio, sei lá, que controla porque a secreção oleosa? Porque assim, se ela ficar produzindo muita secreção oleosa, ela também vai ficar pesada de tanto óleo, não? Bom, provavelmente existe um feedback aí, né? Mas eu nunca estudei fisiologia de aves, eu acho que é muito aprofundado, assim. Que entrei nesse mérito para saber como é que é a regulação da glândula oropesiana, não. Eu posso até pesquisar para você depois. Mas deve ter, acredito que tenha uma regulação. Agora, ela ficar encharcada, eu acho que o desenvolvimento da glândula oropesiana, se eu tivesse que me aproximar de uma resposta para você, a nível médio, eu acredito que dependendo da espécie, né, espécies que são aves aquáticas, por exemplo, não o caso do pinguim, não. Eu ponho assim, aves aquáticas no sentido de aves que vivem em torno da água para poder predar dentro da água. Então, são aquelas gaivotas que você vê na praia, por exemplo, que não estão submersas, né? Não ficam ali, mas elas ficam dando rasantes para poder pegar peixes. Então, esse tipo de ave que precisa mergulhar e depois sair da água e voar, ele depende de uma glândula uropegena com maior atividade metabólica. Então, eu acho que a regulação que você está perguntando, provavelmente, ela deve ser de acordo com a espécie. Ela deve ser. Eu estou aqui criando uma hipótese, tá? Provavelmente, mas eu posso pesquisar para ter certeza disso, tá? Dependendo da utilização, né? Deve ter tido uma evolução para isso, deve ter tido uma, uma seleção natural para os indivíduos que tivessem uma maior produção de óleos, no caso das aves aquáticas. No caso das outras aves, né, que não predam, não caçam de forma submersa, provavelmente a produção, a atividade metabólica dessa glândula não deve ser tão grande quanto a das outras. Então, assim, eu acho que deve haver uma diferença na produtividade desse órgão, como, por exemplo, existem outros, né? Como o caso do apêndice. O apêndice no ser humano é um órgão vestigial. O apêndice no cavalo é um órgão absurdamente grande, que ajuda a esse animal, por exemplo, o ato de herbivoria, porque mantém bactérias ali dentro para ajudar na degradação da celulose, etc. Então, eu acho que deve se seguir o mesmo parâmetro. Agora, fisiologicamente, né, como é que se dá a regulação endócrina disso, e exócrina, né, no caso, se existe um hormônio, eu não sei, mas a glândula é exócrina, porque ela está liberando essa secreção para fora do corpo, mas o feedback disso só aprofundando real esse estudo. Mas eu acredito que seja mais ou menos esse caminho que eu te expliquei. Ok? Tudo bem, então. Me lembra depois disso, tá? Para eu poder ver para você? Beleza. Bom, então aqui a gente tem a estrutura de uma pena, tá? Onde essa pena, ela tem um cabo central, que a gente chama de rack, ok?
Então, tem o hack. E a partir do hack, a gente tem as barbas. Então, as barbas seriam tipo os galhos do tronco central, que é o hack. E aí, entre as barbas, a gente encontra as bárbulas. Então, as bárbulas são fios menores, queratinizados, né? Ou seja, são formados por queratina, que possuem aqueles buraquinhos, aqueles espaços. E esses espaços são preenchidos pelo quê? Pelo óleo que é liberado na glândula uropegiana. Beleza? Muito bem. Agora, as penas também servem, né, como isolante térmico. Tem muitas aves, inclusive, que estão adaptadas a ambiente frio. Então, é, essas penas, elas ajudam a reter o calor, né, na superfície corporal da ave. E aí a gente tinha falado na última aula sobre répteis, né? Eu queria só abrir um adendo aqui, porque os dinossauros, lembra que dinossauro era grupo irmão das aves? Os dinossauros eram penados, tá? Porque assim, quando a gente vê lá o Jurassic Park da vida, a série, né? Você não vê muito, tipo, dinossauro com pena, né? O T-Rex penado. Chega a ser meio bobo, né? Você vê uns menorzinhos, assim, que é da família do Velociraptor e tal, que tem uma peninha ou outra, né? Como estratégia ali de, de tentar amedrontar a presa ou de disputa. Mas os grandes, eles não aparecem muito assim, pelo menos nos filmes, né? Mas, na real, a maior parte deles tinham penas. As penas serviam, inclusive, para contribuir na regulação térmica desses animais. Porque sempre foi uma dúvida para a galera, para os paleontólogos e tal, como é que um animal tão grande, tipo o réptil, é ectotérmico, né? Então, como é que dinossauro, se o dinossauro ele é próximo do réptil, como é que ele consegue, e é um animal que gasta energia absurdamente, como é que ele consegue manter o calor dele constante só pegando calor de fora? Porque, por exemplo, você vê um lagartozinho, indo tomar banho de sol. Aí ele fica lá na rocha pegando sol para depois meter o pé. Só que como ele não é endotérmico, ele não controla a temperatura, aquela energia que ele capturou durante um tempão, ele perde logo, assim, ele perde muito rápido. Daquele tamanhozinho. Imagina um T-Rex. Então, na real, eles não eram ectotérmicos, eles eram endotérmicos, tá? E aí, mesmo sendo endotérmicos, esses animais eles precisavam regular a temperatura interna, né? Uma das formas que eles tinham para regular a temperatura era através das penas. É óbvio, não tinha uma galinha absurdamente, galinha gigante, não era isso. Mas você tinha muitos animais que tinham adaptação com penas para evitar, pelo menos em determinadas partes do corpo, as extremidades, a perda dessa energia. Então, isso é uma pergunta interessante para uma prova de vestibular, né? A posição das penas no corpo do indivíduo. Porque você vê muito pena na região do pescoço, muitos dinossauros eram pescoçudozinhos, né? Tinham no dorso, porque é onde você tem as extremidades e perde maior calor. Então, eu preciso regular maior a temperatura nesses ambientes. E o que eu não falei na aula passada é que as primeiras aves, né, os voos, as hipóteses para os primeiros voos, eram de dinossauros que tinham muitas asas, muitas penas nas asas, tá? E isso servia como regulação térmica, mas também servia como atrativo reprodutivo, né? Como uma estrutura de corte para acasalamento. E exatamente essas penas nessas estruturas, nos membros anteriores, que depois viraram asas, eles corriam muito e davam saltos. Então, essa é uma das principais hipóteses para o surgimento das aves, ou do ancestral das aves, né? Então, falar sobre pena é uma coisa muito interessante, tem vários
vieses aí que podem ser destacados. Bom, vamos aos grupos de aves, então. Alguém quer fazer alguma pergunta daqui? O primeiro grupo de aves são chamados de aves ratitas. As aves ratitas, elas se assemelham um pouco a essa história que eu acabei de contar para vocês, daquelas aves que não voavam, mas tinham muitas penas nos seus membros anteriores. Beleza? E isso faz com que elas não voem, mas elas tenham uma boa locomoção por conta dos seus membros posteriores, ou seja, das suas pernas, estão muito bem desenvolvidas, porém, as suas asas são pouco desenvolvidas. Mas são, digamos que elas tenham pequenos voos, né? Saltos bem elaborados, digamos assim. Então, aqui um exemplo, né, de uma anatomia de uma ave ratita, por exemplo, a ema, a avestruz, enfim. A gente tem aqui, reparem, que o membro posterior, ele é altamente desenvolvido. Então, se você pegar aqui o tibiotarso, tarso metatarso, fêmur, eles são bem grossos, né? E eles estão aderidos a um grupo de ossos ilíacos, ou seja, ossos ilíacos esses que formam os ossos da bacia, né? Próximos ao bumbum, da cintura. Então, eles são todos fusionados. Essa fusão desses ossos permitem um maior ancoramento desses membros posteriores. Além disso, se você reparar nessa imagem, a musculatura a qual o fêmur está inserido, né, ela também é muito desenvolvida. São as coxas do animal, né? Então, galera, isso daqui já demonstra a anatomia dele que houve uma adaptação para o hábito terrestre, para o hábito de, de locomoção dessa forma, usando os membros posteriores. Uma outra coisa, não acabou não, tá? Uma outra coisa aqui interessante, que é válido destacar, deixa eu só pegar. Bom, agora sim. Outra coisa que é válido destacar é o externo. O externo é esse osso aqui. Deixa eu pegar o mouse para vocês verem. É esse osso aqui, né? Está destacado, que serve para conectar as costelas do animal. Então, ele faz uma conexão entre as costelas, e as costelas se ligam ao externo e do outro lado as vértebras. O que tem a ver o externo com isso tudo? Galera, quanto menor o externo, tá? Menor vai ser o desenvolvimento dessa musculatura peitoral. Então, o voo, né, a batida dos membros superiores, ou no caso anteriores, que a gente chama, ele não vai ser tão elaborado. Então, o animal que tem um pequeno externo, ele não tem uma asa que bata muito, suporte o corpo que suporte o peso do corpo para voar. Animais que são adaptados a voo precisam ter um externo maior. Porque é justamente o externo grande associado à musculatura dele que vai fazer com que ele mantenha um batimento, uma frequência de batimento das asas suficiente para manter o peso do corpo voando, né? Ou seja, fora da superfície, ok? E aí a gente passa, então, para as aves que voam. A gente chama de aves carenatas, né? São as mais conhecidas. Olha a diferença da anatomia de uma ave carenata para uma ave ratita. A ave carenata, primeira coisa, vamos começar pelo membro posterior. Os membros posteriores são absurdamente pequenos.
tá? Olha a musculatura associada a esses esqueletos. É ridículo, quase não existe, tá? Você vê lá a perninha de um pombo, é um gravetinho, né? É basicamente o osso que eles põem ali, tá? Óbvio, tem que ter o revestimento, mas não é nada absurdo, ok? Outra coisa interessante aqui é o tamanho da cintura pélvica, né? Os ossos ilíacos ali. É um osso fusionado? É um osso fusionado. Mas ele não é tão desenvolvido quanto a gente viu no outro, né? Ele já é uma coisa muito mais compactada. Bom, fora que eu não estou falando, né? Acabei não me atentando, porque assim, esses ossos pequenininhos, eles são pneumáticos, né? Ou seja, dá para ver ele aqui o que seria esse pneumático, né? Internamente, eles são assim, parece um queijo, né? Cortado ao meio aqui. Por conta do espaço interno para diminuir o peso da ave e, ao mesmo tempo, você ter aí um maior espaço para concentração de ar internamente que diminui a densidade da ave, tá? Bom, então até aqui eu estou falando várias coisas interessantes, mas não falei aquilo que está chamando mais a sua atenção, né? Que é o tamanho do externo. Olha o tamanho do externo desse animal. É imenso, né? Ele pega basicamente toda a parte torácica e abdominal, né, da criatura aqui. As costelas são muito menores, muito mais sensíveis, e o externo é absurdamente grande. Mas olha só quem o externo, né? Tá ligado através da cintura peitoral, das asas. Então, como é que eu posso explicar isso para você? Tenta abrir seus braços, tá? Abre ele, o máximo que você conseguir a amplitude. Você vai conseguir fazer aí um pouco mais do que 180 graus, né? Então tá fechadinho aqui, vou abrir mais do que isso aqui, ó, não vai. Uma ave para voar, ela precisa chegar a quase 360. Uma asa tem que basicamente tocar na outra na hora que ela estivesse espreguiçando, entendeu? E a gente não vai conseguir porque o nosso externo é ridículo. Nosso externo é pequenininho. Então, não tem amplitude nem musculatura associada a esse osso para conseguir fazer essa extensão, tá? Então, no caso das aves que são carenatas, elas possuem essa amplitude. Então, elas conseguem fazer um movimento muito maior, uma amplitude muito maior na batida da asa. Com isso, ela joga muito ar para baixo, e o ar que ela joga muito para baixo faz com que ela consiga subir, né? Ou seja, levantar voo. Então, dá para ver aqui embaixo os músculos fixados a essas quilhas do externo, né? Caso as quilhas, não, no singular, tá? A quilha, que é uma só. Perdão, alguém ficou com alguma dúvida? Posso para nutrição e digestão delas. Aí agora a gente vai passar para fisiologia, tá? Bom, as aves têm hábito de onivoria, ok? Então, são indivíduos que comem basicamente de tudo. E o tubo digestório dela começa da seguinte forma: a ave não tem dente, beleza? Ela tem o que a gente chama de bico córneo. Então, não tem dente. Se ela não tem dente, aí lembra da fisiologia humana que a gente estudou o sistema digestório. Quem não tem dente não tem a digestão mecânica eficiente. No caso, ele não tem digestão mecânica nenhuma. Então, o estômago dela vai ser dividido em 3 partes: papo, proventrículo e moela. Cada parte vai ter uma função diferente. Aonde? Por exemplo, a moela, né, que está aqui, serve, né, de estrutura para
fazer a digestão química, química não, perdão, mecânica do processo, que seria análogo ao que o nosso dente faz. E aí essa moela, como é que ela faz isso? Como é que ela tritura o alimento? Muitas vezes pelo hábito da ave engolir pedrinhas. Então a ave, né? Você vê lá o pombo às vezes comendo uma pedrinha, e fala, pô, essa ave não tá batendo bem não. Na verdade, aquilo ali é uma necessidade da ave mandar essas pedrinhas para a moela para conseguir fazer, né, a digestão mecânica do alimento que ela está ingerindo, beleza? Mas antes da moela, a gente encontra aqui o proventrículo, que é o que faz a conexão entre o papo e a moela. E aqui sim é um estômago químico, né? E o estômago químico, nesse caso, vem antes do estômago mecânico. E o papo, que é o que está antes, ele armazena e amolece o alimento. Então, o animal come, ele tem meio que ali um localzinho onde ele reserva essa comida, e depois, aos poucos, esse alimento vai passando pelo estômago químico, e depois aumenta a superfície de contato na moela, para poder aí sim chegar até o intestino do animal, tá? Que obviamente vai acabar lá. Eu cheguei a comentar sobre glândula oropigiana e ânus, mas faço a minha correção aqui, e a ave não tem ânus em si, né? Ela tem a cloaca e aí ela elimina tudo ali, inclusive o material que seria digerido, que seria eliminado pelo ânus. Então, é assim que funciona a nutrição e a digestão das aves, né? Um estômago separado em três partes, que é o papo, o proventrículo e a moela. E uma das condições para que isso acontecesse é o fato desse animal não possuir dentes, e sim uma transformação, uma adaptação ao bico córneo, tá? E aí, uma outra coisa, cada espécie de ave tem um bico diferente. O bico dela vai determinar o tipo de alimento que ela come, né? E isso também vai determinar se a moela é maior, se o papo é maior ou menor, se eu tenho uma maior necessidade de proventrículo mais envolvido ou não. Então, o bico, né, por exemplo, o Darwin estudou os temptilhões para poder escrever o livro Origem das Espécies, né? Então, ele percebeu, uma das primeiras coisas que ele viu, é que as aves eram muito parecidas, mas possuíam bicos diferenciados. E os bicos diferenciados davam um entendimento de que estava rolando uma especiação ali, ou seja, a formação de novas espécies a partir de uma. Então, isso daqui pode ser correlacionado com a evolução. Rômulo, Diga, amor. no caso dos filhotes que são alimentados pelas mães lá deles, eles pegam esses alimentos que tá no papo, é isso? É do papo? Amolecido? Ou já Sim, pelo estômago? Não, né? não. Muitas vezes pelo papo. Ela regurgita o que está no papo, que já está amolecido, né? Para o filho poder, como o filho ainda não tem um desenvolvimento tão grande do seu estômago, né? Não está elaborado, então ele já recebe o alimento semi-digerido. Tá, entendi. Rômulo, foi mal. Ótima pergunta, fala, sabe? Nossa, foi mal. Desculpa, me perdi aqui. Você falou do estômago químico? Eu estava, na verdade, respondendo a pergunta, não era isso? Qual foi a pergunta da Inara? Ela estava falando que tem algumas espécies que regurgitam o alimento para os filhotes. Na verdade, muitas delas fazem isso. E elas guardam esse alimento no papo, que é a primeira parte do estômago da ave. Era isso que eu estava respondendo para ela. Porque como a ave é muito pequenininha, ela precisa de um alimento que já seja semi-digerido, né? Essa semi-digestão acontece ali. Ah, tá. Mas você falou de estômago químico? Não, o estômago químico vem depois, que é a prova ventrículo. Cheguei a falar Ah, antes dela perguntar. tá bom. Falei do proventrículo e falei da moela, falei das três partes. Ah, tá. Desculpa. Obrigada. Nada. Beleza. Vamos para o sistema circulatório das aves. O coração aqui é tetracavitário, coisa que você já tinha visto em crocodilianos. Lembra do septo de Sabatier,
Só que no caso do crocodilo, a gente tinha o forame de Panizza, que ainda fazia conexão entre artéria e veia, e assim, ainda tinha mistura, mesmo que proposital, mas a mistura de sangue venoso e arterial para controlar o metabolismo do animal. Então, às vezes o animal, às vezes não, o animal ele não come sempre, ele não é um animal que se locomove muito bem, né? Então ele tem dificuldade porque ele tem um peso muito grande, e um animal que está ali na transição entre a água, ele conquistou o ambiente terrestre, mas ele depende da água, né? Até para caçar. Então, muitas vezes esse animal, por falta do alimento, né, como ele não vai buscar o alimento, ele tem que esperar que o alimento venha até ele precisa diminuir o metabolismo para conseguir sobreviver por mais tempo sem conseguir comer, né, sem ter comida. Então ele faz propositalmente a mistura do sangue venoso com sangue arterial. No caso da ave, a gente tem um coração tetracavitário, mas já não tem mais foramen de Panizza, não existe isso aqui. O septo é totalmente fechado, né, o que a gente conheceu no outro grupo como septo de Sabatier. Então, a gente chama essa daqui de uma circulação completa, beleza? E é uma circulação dupla, porque ele passa 2 vezes pelo coração para conseguir dar uma volta completa pelo corpo. Show? Então, são animais também que, por conta dessa circulação ser completa, não ter mistura de sangue venoso e arterial, aumenta-se o metabolismo do animal e faz com que parte dessa energia que é gerada pela respiração aeróbia seja transformada em calor para manter a temperatura do animal constante. E é justamente isso que a gente caracteriza um animal endotérmico. Tá? Então, a endotermia, ela aparece nesse grupo por conta dessas características que a gente acabou de discutir. Dúvida? Any doubts? Rômulo, eu tenho mais uma dúvida. Manda aí. Eu só não sei se é muito específico isso que eu vou perguntar, mas ainda é sobre a digestão. Vamos lá. As aves, elas trocam os bicos, né? Tipo, tem alguma coisa que elas fazem, tipo, se alimentam mais antes de trocar o bico para armazenar? Porque, assim, quando elas comem com o bico meio rachado ou quando tá trocando, eles têm uma dificuldade, né? Ela tem algum mecanismo para auxiliar nessa alimentação delas? Na verdade, elas passam ali por um momento meio que de abstinência quando isso acontece, tá? Elas, quando estão nesse processo, o metabolismo dela diminui e ela foca toda a energia, ela come mais antes, na real é isso, ela come mais antes, e aí quando ela faz mais absorção de nutrientes, né, ela já vai ter ali uma reserva maior, ela diminui o metabolismo, então eu estou ganhando mais, gastando menos, e o que eu estou gastando é basicamente para poder fazer essa renovação do bico, principalmente se eu tiver algum desgaste dele, tá? Foi mal, pessoal. Deu para entender ou não? Ah, sim, entendi. É por isso, então, que elas também param de cantar, né, nesse período. Porque Isso vai estar aí. diminuindo o metabolismo, entendi. Exato. Quando o animal precisa, ele está com deficiência nutritiva, ou quando ele está com uma infecção, enfim, alguma coisa que esteja gastando energia além do normal, ele diminui o gasto energético das outras coisas. Então, por exemplo, um animal que está com déficit nutricional, ele não vai, por exemplo, entrar em muda, né? Ele não vai fazer uma muda de pena, que é muito comum nas aves, né? Ou do próprio bico, enfim. Ou eles não vão acasalar, aí o indivíduo perde a libido, não acasala por conta do déficit nutricional. Então, esses estresses acabam tendo reflexo no comportamento dele. Entendi, obrigada. Bom, vamos ao sistema respiratório da ave, né? Como eu disse,
a gente tem um sistema pulmonar que já é muito mais... ele já tem muito mais superfície de contato, né? Do que os outros, que eram mais saculiformes. E nesse caso aqui, além do pulmão, a gente ainda tem aqui esses sacos, essas projeções de sacos aéreos que vão aumentar a capacidade de aporte de oxigênio na região pulmonar. Tá? Isso é extremamente importante para o animal, porque ele fica com muito ar enquanto ele está voando, ok? Outra coisa interessante que eu queria falar, mas acho que isso aqui é mais a nível de curiosidade, uma ave, galera, ela, não sei se vocês sabem, mas enquanto ela está batendo asas, ela não respira, ok? É tipo você, né, eu, fazendo atividade física, correndo, você respira enquanto você está correndo? Não, né? Ninguém respira enquanto está correndo, enquanto está fazendo atividade, enquanto está contraindo a musculatura. Então, na real, esse ar que está dentro dela não serve só para diminuir a densidade, não. Tá? Ela serve também para a hematose do animal, que é absurda, né? A ave não quer fazer fermentação, não, tá, pessoal? A ave não quer voar e daqui a pouco tá cheio de ácido lático e tendo cãibra e não consegue nem abrir a asa. Ela não quer fazer isso. Então, o que ela quer é fazer uma ótima respiração celular. Essa ótima respiração celular é graças a ele cria uma pressão tão grande de ar oxigenado ali dentro que faz com que ele tenha uma taxa de respiração muito alta por conta daquele ar oxigenado concentrado dentro dele. Isso é muito legal. Tá? Isso é uma especialização top que eles tiveram. Então você tem reserva de ar para respirar, você tem redução de peso. Que é coisa melhor do que isso? Foi? Bom, vamos agora para o sistema excretor. A excreção desses animais é através de rins metanéfricos, como a gente já tinha visto anteriormente, né? O excreta nitrogenado é o ácido úrico. Por isso, esses animais são conhecidos como, estão classificados, na verdade, como uricotélicos. Né? Então, tinha os amoniotélicos, ureotélicos e os uricotélicos. Por que eles são uricotélicos? Porque são animais que põem ovos com casca. Lembra? Animais que põem ovos com casca acabam convertendo amônia e ureia em ácido urônico para não contaminar a água interna do ovo. O sistema nervoso e sensorial desse animal através do sistema nervoso central e periférico mais desenvolvido que os outros, que os anteriores. A visão bem desenvolvida. Esses animais enxergam em cores, no caso de aves diurnas. Tá? Tem boa audição e algumas possuem uma estrutura chamada de siringe. A seringa ela faz barulhinhos assim para poder localizar aonde ela está, tá? Então, é mais ou menos uma estrutura que a gente encontra no morcego, mas no caso do morcego não é ave, né? Que é um barulhinho que elas fazem para poder ter uma localização, ter mais ou menos uma ideia de onde os outros, né, da mesma população se encontram. E qual é o local que elas devem, a direção que elas devem inclinar o voo. O olfato e paladar é pouco desenvolvido na maioria das espécies. No caso da reprodução, a gente tem uma mudança aí, né, em relação ao que você está acostumado a ver em mamíferos. Não é a fêmea que chama atenção. O que chama atenção é o macho, tá? Então, o macho, ele é todo pomposo e ele que tem que chamar a atenção da fêmea. A fêmea costuma ter colorações bem básicas e ela é que escolhe o parceiro, né? Então, não que no mamífero não seja assim, a fêmea também escolhe, mas
quem costuma chamar atenção no caso dos mamíferos são as fêmeas. Quem chama mais atenção no caso das aves são os machos. Mas ainda assim a reprodução é sexuada, a fecundação é interna, ou seja, existem órgãos copuladores e copulação, e são ovíparas, né? Ou seja, ovos com casca. Uma coisa interessante que você não via nos outros grupos e vê aqui, é o que a gente chama de cuidado parental. Cuidado parental é quando os pais, eles não só copulam e colocam seus ovos, né? Mas eles também cuidam dos filhotes em boa parte da vida, ou durante a vida toda. Isso a gente chama de cuidado parental, quando os pais cuidam dos filhotes depois de nascidos. É diferente de uma tartaruga que não tem cuidado parental, né? Se você vê lá a tartaruga, ela vai na praia, deposita os seus ovos, enterra todo mundo e mete pé. Né? E vida que segue para todo mundo. E os filhos que, enfim, se lasquem lá depois que nascerem, né? Então é outra estratégia evolutiva. No entanto, a tartaruga põe um monte de ovos. No caso de quem tem cuidado parental, a estratégia é um pouco diferente. Você tem animais que têm menos filhos, a prole é menor, mas você gasta muito mais energia do que colocar um monte e deixar eles à própria sorte. Aqui vocês vão garantir a sobrevivência desse animal até que ele consiga fazer isso sozinho. E assim acaba as aves. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte da matéria? Não? Beleza, então a gente vai agora para mamíferos. Só me responda uma coisa, eu já mandei a sala de aves para vocês, não já? Estou preocupado se vocês estão me escutando ou não. Já mandou. Ah, valeu. Mamífero não, né? Não. Beleza, pessoal. Então agora a gente vai para a segunda parte da aula. Se organizem aí. Eu vou colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp o material. Posso começar? Uhum. Beleza. Então, classe mamália, a qual pertencemos. Né? A primeira coisa, classe mamália são os indivíduos que têm glândulas mamárias, né? Então, quem mama, mama alguma coisa em algum lugar. Então, a classe mamália nada mais é o indivíduo que tem glândulas mamárias. São cordados, ou seja, possuíram notocorda em algum momento da vida, mas nesse caso foi transformado em vértebras. Por isso é vertebrado e também endotérmico. Tá? O segundo tópico eu já falei, né? Glândulas mamárias. Que tem todo mundo.
tem mim, tem homem, tem mulher, tem tudo, todo mundo. A diferença é quem desenvolve essas glândulas de fato. Então, homens, por ausência de hormônios do tipo da, do tipo do estrogênio, da família do estrogênio, né? Então, os estrógenos, de uma maneira geral, vão fazer com que você tenha o desenvolvimento das glândulas mamárias. O homem, por ter um grupo, né, de hormônio da família dos andrógenos, que é a testosterona, ele não tem o desenvolvimento das glândulas mamárias. A pele também é seca, também impermeável, né? A gente vai liberar a água, o excesso de calor, no caso, com a ajuda da água pelas glândulas sudoríparas, né? Impermeabiliza e lubrifica a pele através das glândulas sebáceas. Mas, dependendo da espécie, umas vão ter mais, outras vão ter menos, enfim. Ok? Bom, a gente pode encontrar diferentes anexos epidérmicos aqui. Unhas, cascos, garras, cornos. Corno, geralmente, vocês não conhecem, né? Tipo, não pela palavra biológica em si. Então, a gente vai falar o que é real um corno aqui, ok? Já apareceu um corno aqui, que é a girafa, né? Então, o corno, só para vocês terem uma ideia, ele é muito parecido com um chifre, né? E tem a ideia de que corno é um indivíduo que é traído, né? Mas, biologicamente dizendo, o corno é um chifre, só que ele é revestido por pele. Ele é uma estrutura que o animal vive a vida toda com ele, né? O chifre não, o chifre cai. Então, as pessoas confundem, acham que às vezes é a mesma coisa, né? O corno tem chifre. Não é essa a ideia. O corno seria a pessoa traída, é chifrudo. Na verdade, não. Biologicamente dizendo, está errado. Corno e chifre são coisas diferentes. Então, o corno é isso aqui. É essa projeção, né, na cabeça da girafa. Isso serve para regular a temperatura do corpo, porque é uma extremidade, então perde calor. Então, a girafa fica na savana. Savana é extremamente quente. Então, o corno é tipo uma antena mesmo que fica ali pegando ar no lugar mais alto, que é o lugar mais geladinho, né? Para poder fazer troca de calor e dar uma esfriada no animal, né? Principalmente ali na região encefálica, porque quando você tem a cabeça muito quente do animal no ambiente quente, o metabolismo do indivíduo começa a cair, porque nosso hipotálamo está ali, né? Nossa hipófise está ali. Então, TSH diminui, você diminui ali o metabolismo e faz com que o animal acabe não tendo energia para poder caçar e conseguir nutrientes, para aumentar o próprio metabolismo dele. Então, isso serve para uma questão térmica e serve também para disputas, né? Eles brigam e ficam dando cornada no outro, né? Então, aqui são exemplos deles. O outro aqui do lado tem garrinhas. Então, temos ali o osso, né? Com uma estratégia completamente diferente, extremamente peludo. Tem a zebrinha. Bom, aqui é só mostrando algumas imagens. Nessa imagem é mais para poder mostrar o cuidado parental, que também é preservado do grupo das aves. E uma outra coisa, né, que é a questão de ferramentas. Muitos animais, os mamíferos já começam a utilizar ferramentas para a sua sobrevivência, ok? Uma outra coisa que a gente também destaca é em relação a, ao desenvolvimento cerebral desses animais, né? São animais que conseguem, demonstram, né, uma maior habilidade de memorização. O cérebro é maior, eles costumam ter um raciocínio, né, um QI mais desenvolvido.
Outra coisa interessante são os comportamentos das populações de mamíferos. Muitos comportamentos, eles são semelhantes, tá? E da própria fisiologia. Então, são animais que diminuem o metabolismo depois que comem, ficam mais cansadinhos e aí tendem a descansar, ou seja, existe ali um comportamento vestigial que a gente possui para poder tentar guardar energia, né? Então, isso também é interessante. Uma outra coisa importante que você vai verificar em mamíferos imensos e mamíferos pequenininhos, e cada um com uma estratégia de vida diferente. De uma forma geral, né, a nutrição e a digestão dos mamíferos é através de um hábito de onivoria, e aí dependendo de uma espécie, você pode ter animais que vão tender ao herbivorismo, carnivorismo, outros de próprio onivorismo. O tubo digestório é completo, acaba em ânus, né, não é mais cloaca, tem glândulas anexas, fígado, pâncreas, enfim. É tudo especializado, é tudo separado. A dentição dos mamíferos reflete no tipo de alimento que ele consome, no tipo de presa que ele tem. Se você tiver animais com carnívoros muito desenvolvidos, isso provavelmente indica animal carnívoro, né? Então, uma criança que está vendo um filme e vê lá caninos absurdamente grandes e fala, ih, esse animal tem que ter medo. Agora, se ele vê lá um animal homodonte, que é tipo a zebrinha, o cavalo, né, que os dentes são iguais, não tem desenvolvimento canino, separação de dente, então provavelmente esse animal ele possui um hábito de herbivoria, ok? É óbvio que isso existem as suas exceções, como por exemplo o da orca. Bom, aí, assim como a gente viu a digestão das aves, a gente precisa também levar em consideração a digestão dos ruminantes. Quem são os ruminantes? São aqueles caras que têm rumen. Então a gente encontra muito isso nos animais que ficam pastando, tá? Então você tem lá um boi da vida, aonde uma vaquinha que está lá comendo, e esse capim aí que ela tá pegando, né? Que ela tá comendo, ela engole sem mastigar, basicamente. Tá? Ela dá ali umas mordidinhas e tal, engole. E ela vai lá para a pança, né? Que a gente chama de rumen. Uma vez esse rumen, ela vai ficar amolecida, tá? E vai voltar para a primeira parte aqui que a gente chama de barrete. Beleza? Então ela vai, come, engole e vem para o barrete. Uma vez no barrete, ele vai ser amolecido, tá? E depois ele volta para a boca. E isso é o ato de ruminar, né? Então ele volta para a boca e aí o animal mastiga mais para poder aumentar a superfície de contato desse alimento e posteriormente ele vai engolir de novo. Já não fica por muito tempo preso no barrete. Ele já vai passar para o que a gente chama de folhoso omaso. O folhoso omaso, ele vai começar a digestão desses nutrientes, que passa para o abomaso, então tem o omaso, depois tem o abomaso, e finaliza o processo de digestão no abomaso. Posteriormente, ele passa para o intestino, onde vai ter a absorção desses nutrientes. Então, é basicamente isso que acontece no processo de digestão dos ruminantes. Beleza? Muito bem.
Bom, aí a gente passa para o sistema circulatório desses animais. O sistema circulatório dos mamíferos também é tetracavitário, ou seja, 2 átrios, 2 ventrículos. A circulação é dupla, que significa que ele passa 2 vezes pelo coração para dar uma volta completa pelo corpo. E, além disso, a circulação é completa, que significa que não há mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso. Ou seja, esse sistema circulatório a gente já aprendeu no caso do humano, né? A excreção é feita por rins metanéfricos, igual você viu no anterior. No entanto, excreta nitrogenado principal aqui é a ureia. Logo, não está escrito aqui no slide, mas esses animais são ureotélicos, exceto exceções, né? Tipo ornitorrinco, beleza? A ecdna. A gente vai falar isso depois. O sistema nervoso sensorial, ele é com uma visão bem desenvolvida, na maior parte dos casos, né? São animais que podem ter problemas de visão, tipo a gente. Melhora na audição, se comparado com o anterior, e olfato paladar bem desenvolvido se comparado com o anterior. A reprodução é sexuada, ou seja, tem produção de gametas, né? E a fecundação é interna, então existe cópula e órgão copulador. E aí, como eu já tinha dito no início dessa aula de mamíferos, né? Existe o cuidado parental. E o cuidado parental aqui é bizarro se comparado com aves. Aves têm cuidado parental? Tem. Tem cuidado parental. É elevado? É. Mas mamíferos também têm e ainda até mais se bobear. Tá? Então, a gente vê muito cuidado parental em mamífero. Principalmente a fêmea com filhote. Mais exemplos de cuidado parental. É claro que cada espécie vai ter um tempo, né? Que ela fica com o filhote, né? Que ela carrega o filhote, que ela adota o filhote, que ela alimenta ele. Mas basicamente esse período ele finaliza quando o filhote começa a procurar seus próprios parceiros sexuais. Que é mais um exemplo, né? Caso 2 exemplos mais próximos da gente. E a diversidade, né, de locais, de ecossistemas que os mamíferos conseguem ocupar. Você tem mamífero voador, você tem mamífero aquático, você tem mamífero terrestre, você em vários tipos de ambiente, nos trópicos, no deserto. Então, são os animais que, de fato, estão espalhados pelo planeta nos diversos tipos de ecossistemas presentes, né? E aí a gente parte para a classificação. O primeiro grupo dos mamíferos são classificados como monotremados ou prototérios. São animais que são ovíparos e possuem bico córneo, não tem dente. É o caso do ornitorrinco, que é um animal endêmico da Austrália, e a ecdna, que pode ser encontrado também na Austrália. Que ela parece muito o ouriço cacheiro, mas na verdade é uma ecdna.
O segundo grupo é o grupo dos metatérios, também conhecidos como marsupiais. Esses animais são vivíparos. E, no entanto, o tempo de gestação do filhote é curto. Então, o feto, ele sai, né, do útero da mãe antes de estar pronto. E ele começa a, a rastejar, digamos assim, até o marsúpio, que é aquela bolsa que tem dentro do marsupial, né? Essa bolsa a gente conhece muito do canguru, né? Que parece real, uma mochila. Mas, no caso do koala, no caso do gambá, que é o que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o gambá é o marsupial. Então, o marsúpio deles é tipo um ânusinho que tem na barriga, um umbigo, só que ele abre. Se você mexer assim, ele é uma bolsa interna, vazia, né? Vazia não. As tetas ficam ali dentro, né? E aí o animal, ele tem que, o filhote, né, o feto, que ainda não acabou de se desenvolver, ele gruda numa teta ali e não solta mais. Não solta mais até se desenvolver, né, galera? Quando a teta não tiver mais ofertando nutrientes para ele de forma satisfatória, aí é quando ele começa a querer sair do marsúpio. Mas já total desenvolvido, né? Que é o caso que a gente está vendo aí do canguru. Outra coisa, aqui no Brasil, quando a galera que mexe com bicho, né? Porque você tem uma parcela que não gosta, que tem medo, por exemplo, do gambá, e você tem uma parcela que caga horrores, mexe tudo quanto é bicho, sem entender, né? Sem saber como é que funciona aquele negócio. Então, se por acaso alguém pega um gambá para te mostrar, porque, porra, sei tudo, blá, 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 pega o gambá, né? E mostra lá, vê que é uma fêmea. Você olha um marsúpiozinho, e aí quando você abre o marsúpio, você vê vários filhotes ali engaixados nas tetas. Se por acaso alguém tirar um filhote daquele da teta, acabou. Você acabou de matar o filhote. Ele não volta. Ah, mas se eu pegar ele e colocar ele de volta lá, ele não vai pegar a teta de novo. Porque ele gastou toda a energia dele, ele só tem um pouquinho de energia do vitelo para sair do lado da região uterina e chegar até a teta. Depois disso, ele só solta a teta para poder comer alguma coisa fora quando ele estiver grande. Então, se alguém for lá e tirou aquilo, né? Tirou aquilo, no caso, coitado do animal, isso já é um atestado de óbito para ele. Então, não pode fazer esse tipo de coisa. Bom, aí a gente passa agora para os eutérios, né? Lembrando que eu é verdadeiro, né? Tério vem de placentário, placenta. Então, são os animais que, de fato, são placentários, são vivíparos. Ok? O tempo de gestação dele é justamente o suficiente para ele conseguir ser formado a ponto de caçar, de conseguir seus próprios nutrientes. Caçar eu não digo, mas que ele consiga se alimentar por conta própria. Ok? Na placenta a gente vai encontrar estruturas de proteção, nutrição, trocas gasosas e até mesmo excreção. Show? Então aqui a gente tem dois exemplos de placenta junto com o cordão, né, umbilical e a bolsa amniótica. Ali um do golfinho, um do elefante. E a gente passa aqui para as ordens. Então a gente já falou da classe.
pouco de cada família ali, né? E agora a ordem. Então, a gente tem a ordem dos incentívoros, são esses pequenos roedores. Roedores não, perdão. São incentívoros, né? Ou seja, eles pegam, na verdade, forma de nutrição através de insetos. Insectívoras vêm de insetos, tá? Roedores são aqueles dos dentinhos rodentes, a gente vai ver daqui a pouco. A quiróptera, que é do grupo dos morceguinhos, tem vários tipos de morcego, né? Com vários tipos de alimentação. Aí tem o rodente ali embaixo, aí sim, né? Que eu cheguei a comentar que não era o insectívoro. Tem a ordem lagomorfa, que é próxima do rodente, né? Onde a gente encontra ali o coelho. O rodente a gente tem o chinchila, o esquilo. A gente tem aqui a ordem Ai, meu Deus, vamos lá. Perissodáctila, agora foi. Então, a perissodáctila, a gente tem ali rinoceronte, né? A jamanta, zebra. A ordem Artiodáctila, que aí junta esses animais que já não são tão parecidos, né? Mas possuem como parte comum o desenvolvimento de um tronco bem desenvolvido, tórax e abdômen bem desenvolvido, adaptados a ambiente terrestre. A ordem Proboscidea, né? Entra mamute e elefante. Ordem Cetácea. Então a gente tem beluga, orca, enfim, baleia, golfinho. Tem a ordem Sirenia, que é a ordem do leão marinho. Tem a ordem Edentata, também conhecida como Ternarctera. Tem o tamanduá-bandeira, espreguiça, tubola. A ordem Carnívora, tigres e leões. Aqui outros representantes, né, da ordem carnívora. Mais uma vez, tem indivíduos aquáticos, indivíduos terrestres. E aí a gente chega na ordem dos primatas. Então, tem um monte de macaquinhos aí dentro, né, que compõem esse grupo. Amor, Diga, amor. a gente não precisa saber esses nomes todos, não, né? Eu não escutei, perdão. A gente não precisa saber esses nomes todos, não, né? Não precisa saber dos nomes todos. Eu estou só mostrando para vocês a diversidade. O que cai em prova Tá é bom. fisiologia. Tá. Tá? Então, aqui, mais alguns da ordem primata. E aí, não tem aqui, eu vou voltar rapidinho no slide da placenta para retomar com vocês uma coisa interessante. A gente já tinha falado sobre isso daqui lá em ovo com casca, né? Quando eu falei de ovo com casca, a gente tinha o seguinte aqui. Um alantoide muito desenvolvido e aqui é um alantoide atrofiado.
Porque os excretas são eliminados pelo próprio cordão umbilical. Então, se eles são excretados pelo cordão umbilical, não tem necessidade de você ter um alantoide desenvolvido. Entendeu? Então, essa é uma diferença que você vê entre o ovo com casca e os órgãos anexos. O saco vitelínico também é atrofiado. A gente vai ver isso, vai ser muito importante na aula de embriologia. Vocês vão ver que, para que eu vou ter um saco vitelínico grande se eu vou pegar os nutrientes direto do cordão umbilical? Né? Se a placenta já vai fazer essa função para mim. De resto, você mantém córeo, mantém amnion, mantém cavidade bolsa amniótica, cavidade amniótica, o próprio cordão umbilical, tá? E uma placenta extremamente vascularizada. Então, essa diferença de como se dá a placenta para a formação do ovo, com a atrofia do alantoide e a atrofia do saco vitelínico, isso cai em prova direta, tá? Então, isso é importante vocês saberem. E aí, dúvidas? Perdão? Ninguém quer perguntar nada? Foi rápido? Foi difícil? Comentem aí para eu saber. Fala comigo, Inara. Acho que foi ok. Foi ok? Nem difícil, nem fácil, nem rápido, nem Não, lento. porque as coisinhas, tipo, as coisinhas a gente já tinha visto em outras aulas também, né? Mas eu entendi. Ficou bem Show. claro, sim. Obrigado, Inara. E aí, Sara, tranquilo? Aham, tudo bem. Show. Não fui correndo, não, né? Da outra vez você reclamou que eu fui correndo, não foi? Não, Fui eu e Nara que Ah, reclamei. foi Inara? Perdão, eu sempre confundo. Foi mal, gente. E aí, qual aula que vocês mais gostaram dessa zoologia? Acabou, né? Aí eu achei essa mais fofa. Essa é mais fofa, né? Essa ou a de aves? Na de. Essa aí mesmo. Essa, né? Mamíferos é lindo. Muito legal mesmo. E de invertebrados, qual que vocês gostaram mais? Aposto que é poríferos. É o mais simples. É o mais simples, né? Então vai que cai na prova, né? Uma esponjazinha. Muito bem. Galera, eu fico disponível para vocês tirarem dúvidas. A gente tem mais um tempinho aí, pelo menos 10 minutos. Se vocês querem ter alguma dúvida dos exercícios, tem conseguido fazer os exercícios das apostilas que eu passei para vocês. eu tenho, só tô com dificuldade de me organizar mesmo. Eu tô atrasada em sei lá quantas mil matérias, mas. Ai, nem me fala. Olha, eu tô aqui com uma lista de artigos que eu tenho que ler que está atrasada desde o dia 31. Nem me fala sobre isso. Estou completamente atrasado também. Então, Compartilho desse sentimento com você. eu não faço a menor ideia. Eu também tô um pouquinho atrasada. Faz parte, gente. Faz parte. A gente tem que lutar diariamente. É isso aí. Lutar e descansar ao mesmo tempo. Também não adianta você pegar e fazer de qualquer maneira. Então, quando for fazer, né, mesmo que atrasado, a gente consiga fazer de uma forma mais plena possível, né? Consciente do que está fazendo para não ter que repetir todo o processo de novo. É isso? Eu tenho que... Desculpa, Sara, pode falar. Não era nada, não. Você sabe quantas matérias ainda faltam para terminar a biologia? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o planejamento. Você está falando das duas ou tipo, de alguma específica? Seria das duas mesmo. Ó. Quando que a gente vai começar a revisar? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu sempre faço isso, mas já tem umas semanas que eu não tenho mostrado para vocês como é que está a sequência
andamento da matéria. Eu vou mostrar agora. É até bom para quem assistir essa aula depois, na aula gravada, tenha noção também de como é que está andando. Então, aqui eu tenho o planejamento da Bio 1, vocês devem estar vendo. A gente tem que finalizar o sistema reprodutor na Bio 1, tá? Depois a gente tem a embriologia e revisão, a partir daí, tá? Eu ainda coloquei 2 revisões aqui no meio, mas é basicamente isso. E na Bio 2, a gente já fechou vertebrados hoje, né? Então isso aqui já foi. Nossa, só porque eu sou sistemático, então deixa ali. E aí a gente precisa entrar em plantas. Temos 2 revisões e a gente vai cair agora no universo da botânica, que é bem pesadinho. Esse de classificação não, é mais tranquilo. Bom, pelo menos eu acho, né? Aí a gente entra em hormônios. Enfim, para quem não gosta muito de plantas, vai ter um pouco mais de dificuldade. Ainda é um último suspiro, digamos assim, que a gente vai ter agora para entrar em planta. Vai ser mais um exercício aí, para quem não tem costume, e aí acaba, tá? E êmbrio, na Bio 1, né, que é o que falta, é, é uma matéria que não é fácil, mas se você entendeu bem histologia, zoologia, você vai encarar ela de boa, tá? Mas assim, e reprodução, que é o que a gente está falando, né? Que é o que faz o conectivo. Mas não é muita coisa, né? São 4 aulas aqui e mais 2 aulas de Bio 1. Então é bom dar uma revisada em histologia antes da aula, né? De embriologia. Para entrar em êmbrio porque, na verdade, ele faz o conectivo com reprodução que vocês já estão vendo, então não tem necessidade de revisar. Mas ele vai falar sobre ectoderme, endoderme, e aí vai ter que relembrar, vai ter que fazer o conectivo. A ectoderme gera que tecido? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso. Então, requer, sim, uma lembrança. Tecido, enfim, de histologia animal, no geral. Mas eu sugiro que você faça essa recapitulação no momento que você estiver vendo a aula. Porque se você fizer antes, lá na aula de histologia, eu não falei de embriologia em momento nenhum. Então você não vai conseguir fazer conectivo. Eu vou fazer o conectivo agora. Então, depois que você ver embriologia, que vai ser necessário você estudar histologia, porque vai falar assim, putz, mas aonde estava isso? Aí você vai ter que ir lá e ver aonde estava isso em histologia. Entendeu? Entendi. Então, não vejo necessidade. O nosso cronograma ele foi montado justamente para você não se perder. Então, não tem necessidade de você correr para histologia, não. Até porque, olha onde está a histologia. A gente viu histologia em junho. A gente começou a ver. Então, foi montado para começar a histologia, passar pela fisiologia toda, e aí entrar em êmbrio. É que a fisiologia é muito grande. Então, a gente passou um tempo aqui, pelo menos uns 2 meses, só falando disso. Que é o que mais cai para quem quer medicina também. Então, a Bio 1 é basicamente tudo isso. Histologia e fisiologia. E agora a êmbrio, que não tinha, a gente fazia ano passado, ela mesclada com a histologia. Só para vocês terem uma ideia. Esse ano, eu acho que graças até à própria pandemia, assim, a gente conseguiu separar tudo e dar tudo. Né? A própria botânica, ano passado, estava mesclada. A gente fazia meio que um apanhado, porque muitas vezes não conseguia, muitas vezes não dava tempo de fazer zoologia. Isso aqui que vocês fizeram, eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer nos próximos anos. Separar todos os grupos, falar de um a um, aprofundar, porque é pouco tempo que a gente tem quando está presencialmente. Aqui a gente conseguiu falar de todos desmembrados, com todas as aulas separadas por módulo, então vai dar tempo de ver tudo antes da prova e fazer a revisão também. Deu para dar uma situada aí? O que falta? Aham, Diga.
Você vai dar tipos de ovos e segmentação na aula de êmbrio? Sim, senhora. Pô, essa é a parte mais legal do negócio. É a parte mais Cabeça de tensa. vocês. Tá ansiosa para ver tipo de ovos e segmentação? Segmentação holoblástica parcial, meroblástica completa, total. Enfim, a partir da semana que vem a gente vai ter aí bons momentos juntos para confundir a cabeça e para também desconfundir. E aí eu queria até aproveitar, a gente vai ter, se eu não me engano, ainda um feriado aí no meio do caminho. Então, tentem se organizar, né? Momento para descansar também, mas para se organizar, porque a embriologia, galera, se vocês não estudarem depois que eu passar a aula para vocês, vocês vão esquecer. Ah, tudo bem, tem aula gravada. Vocês podem rever a aula e fazer. Mas aí é aquele negócio. Vocês já viram um filme? Tipo, eu quero ver um filme, mas eu tô mega cansado, com sono. Aí eu ponho o filme lá para ver o quanto dá para eu assistir hoje. Tá? E aí, se eu pegar no sono, amanhã eu continuo. Só que aí, quando eu acordo no dia seguinte, e eu tô lá no momento que dá para eu ver o filme, no momento de almoço, tipo agora, né? Eu vou acabar aqui e vou almoçar. Aí eu vou pegar e vou colocar um filme para poder assistir ao longo do almoço, que eu sou desses. E aí eu ponho um filme que eu parei na metade do dia de ontem, tipo o Dilema das Redes, que é o que tá na modinha agora. E aí eu fui assistir esses dias, não consegui ver tudo, parei na metade para ver no dia seguinte. E aí quando eu vou ver no dia seguinte, já começando pela metade, já perdeu o clima, sabe? Já não tá mais naquele envolvimento, não tô pegando as coisas junto com todo mundo, na sequência que todo mundo tá. Não sei se vocês são assim também, mas eu sou meio sistemático. E E aí eu acho que fica mais difícil, porque você vai ficando criando uma resistência maior para conseguir ver o conteúdo que às vezes é pesado. E a embriologia ela tem essa pegada, tá? Como a Júlia mesmo já disse, né? Aí dos tipos de segmentação, dos ovos, os tipos de vitelo, né? Classificação de ovo por vitelo. Então tem muito nome. Estou avisando desde já, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram contato, né, com a biologia e acabam tendo um pouco mais de dificuldade por conta disso. Então, já fica a minha dica para vocês se organizarem, deixa o que ficou para trás e finge que você está em dia e quando receber lá o módulo de êmbrio, faça os exercícios de êmbrio, tá? Como se não tivesse nada atrasado. E aí depois que você tiver com o êmbrio certinho na cabeça, aí tu volta para as coisas que ficaram para trás. Beleza? Essa é a dica, a minha dica do dia para vocês. E qualquer dúvida sempre, já sabem, né? Só falar comigo. Fica à disposição aí. Rômulo, Diga. mas aí novembro e dezembro e até um pedaço de janeiro vai ser só revisão, aí toda aula vai ser só de exercício? Sara, essa pergunta, eu sugiro que você faça direto para a Jarline. Porque a organização de como o curso ele é direcionado, quem toma essas decisões é ela e o Leandro, tá? Mas eu acredito que a gente faça um, um apanhado de tudo que foi visto, mas não segmentado como foi feito. Então, por exemplo, eu não trabalhei com vocês anatomia comparada. Eu trabalhei, sim, a anatomia humana, que cai muito, e posteriormente eu vi toda a zoologia separada. Mas eu não fiz comparação dos grupos, né? Então, essas comparações não é uma matéria nova, é a mesma matéria. Mas essa cobrança, ela não foi feita. De você começar a criar integrações entre os conteúdos, de reprodução e evolução. E pode ser que a gente pegue agora, né, nesse final, já que vocês têm o conteúdo todo, a gente comece a cobrar de vocês, é o que eu sugeriria, que a gente comece a cobrar de vocês uma aula mais voltada para essa integração curricular, né, para essa integração entre as temáticas das disciplinas. E aí ver se de fato vocês estão preparados para a prova que vai vir logo no início do ano. Então, se for dessa forma, eu acho que vai ser perfeito, Sara. E se, por acaso, o curso sugerir uma revisão e eu tiver autonomia para elaborar esse cronograma, né, provavelmente nesse sentido que eu vou criar, porque eu acho que vai ser o mais eficiente
para tirar vocês do lugar que vocês estão agora e, enfim, elaborar um pouco mais tudo isso que foi visto separadamente e que vocês não caiam tanto em pegadinhas, o mínimo possível, no ano que vem e conquiste logo a vaga que vocês tanto estão buscando. Então, essa é a ideia. Vamos ver qual vai ser a posição da Jajá e do Leandro. Tá? Mas conteúdo, você pode ficar tranquila que você está tendo o conteúdo todo da biologia. Sim, mais inclusive do que o pessoal conseguiu ver no passado, que foi muito mais corrido, porque a gente, por mais que seja ruim, né, tem um lado ruim disso, dessa separação física, mas a gente conseguiu aprofundar um pouco mais as matérias, porque falar aqui, se a gente estivesse em sala de aula, vocês estariam conversando muito mais comigo, eu tenho certeza, debatendo muito mais. Mas como a gente está aqui, eu falo muito mais, né? Então, muito mais conteúdo é passado para vocês. Então, em relação ao conteúdo, não vejo problema. O meu problema agora com vocês é o quanto vocês estão conseguindo absorver isso tudo. E aí é isso que eu gostaria de trabalhar nas aulas de revisão daqui para frente. Mas é isso. Eu falei demais. Estou repetindo já. Entendeu, Sara? Aham, entendi, sim. Alguém já comentou alguma coisa sobre isso? Os outros professores? Não, ninguém falou nada, não. Então a gente ainda não debateu ainda sobre como é que vai dar, como é que vai se encaminhar isso, até porque o retorno das aulas presenciais, tudo isso está uma incógnita, né? Então não sei te responder ainda, mas em breve a gente vai saber, ok? Tá bom, obrigada. Nada, Sara. Meninas, então, Caio também tá aí, então, meninas e meninos, qualquer coisa, só falar comigo, tá bom? A gente se encontra na segunda para finalizar sistema reprodutor feminino e métodos contraceptivos. Desejo aí a vocês um resto de semana muito bom, tá? Um ótimo final de semana para todos nós, se Deus quiser. E segunda, no mesmo horário, aqui, beleza? Beijinho para vocês. Tchau, tchau, galera. Beijo. Valeu.